Amigos, olha, eu estou há bastante tempo sem fazer um videozinho, sem me comunicar com os amigos dessa forma, por uma série de fatores alheios à minha vontade, creiam-me. Em linhas gerais, eu sofri um AVC em novembro de 2016 e, embora não tenha ficado com sequelas aparentes, abalou um bocado meus processos mentais, já estão quase perfeitamente alinhados e houve uma sequela grave aqui no ombro. Enfim, é complicado. Eu precisaria fazer uma cirurgia no ombro. Sem cirurgia não melhora, só piora. Está piorando. Mas só consigo fazer essa cirurgia com um ortopedista especialista em ombro, que existe São Paulo, Rio, Brasília, parece, Curitiba, 4 ou 5 lugares no Brasil. O de São Paulo eu já identifiquei, está viajando, se eu não me engano, para a Alemanha, voltará ali para agosto, e o pessoal do Hospital de Aeronáutica de São Paulo torce para que ele continue na FAB e não seja seduzido pela iniciativa privada. Mesmo assim, eu precisaria do apoio de um colega para ficar, por conta disso, em torno de um mês, mais ou menos, em São Paulo, ou no Rio, em Brasília, mas em torno de um mês, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Menos que isso, acho complicado. É uma cirurgia delicada, complicada e demanda, né? Exames, consulta, marcação, aquela coisa toda, né? Longe do mundo onde eu vivo, não há condições, não consigo mesmo. Bom, vamos ao que interessa mesmo. Primeiro ponto de pauta, eu recebi hoje, chegou hoje, a carta convite aos veteranos de 2018, da Associação dos Militares Inativos de Guaratinguetá e adjacências, AMIGA. Então, é muito enfatizado aqui no convite que o encontro é homenageante, que o homenageante é a AMIGA, que o encontro é feito pela AMIGA, isso desde 2002, então já é uma coisa tradicional, né? E nós, na força, no meio militar, não lutamos contra a tradição, nós somos a favor da tradição. Se o encontro é feito pela AMIGA desde 2002, a AMIGA é a organização certa para fazer esse encontro. E, por sinal, vem sendo cada vez melhor sucedido, está melhorando, está cada vez melhor, né? E é muito bom que seja assim. Aqui é uma relação de atividades, o evento vem recepção, abertura, homenagens às turmas 149 e 150. A turma 150 é aquela que sofreu um acidente com o B-25, um avião B-25, onde estava a turma de armamentos da turma 150, a pequena turma de armamentos, 9 alunos, foi vitimada por um acidente com o B-25 que se chocou contra o Morro dos Piabas, perto da Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, né? Isso marcou toda aquela turma e até hoje se recorda, acredito que a AMIGA faça alguma referência a isso nesse encontro. As turmas 149, tarjeta amarela, e 150, tarjeta verde, serão homenageadas pela AMIGA. Na sequência, a banda de música, na sequência, a AMIGA está organizando uma solenidade militar, que é aquela organização das turmas, né, que desfilam em continência ao comandante da escola. Nós estamos com o comandante Codinhoto, Brigadeiro Codinhoto, é o comandante da escola desde abril de 2018, né? Isso ocorrerá na sexta-feira, 6 de julho de 2018. É sempre na primeira sexta-feira do mês de julho, tá? E no sábado, para quem pernoitar mais um dia, haverá um torneio de futebol pela manhã, para quem gosta e está em forma ainda para participar desse tipo de coisa, né? Um torneio de futebol pela manhã e um churrasco no Clube dos Alunos, né? Há também um festival de vinho, dia 7 de julho, no Clube da Hípica, em Guaratinguetá. E, enfim, todos estão convidados
há uma lista aqui com todos os que desejarem participar pela amiga deverão preencher o nome completo, nome de guerra, turma e tal, data de formatura, etc. Os preços para acompanhantes ou convidados, camiseta, tamanho, boné, não é? Deseja alojamento na escola? Isso é importante. Caso deseje alojamento, deve levar colcha, fronha e toalha, né? Ok, muito bem. Ponto encerrado. Na sequência, o processo de regularização, de formalização civil da Astra está praticamente consolidado, né? Nós estamos com um estatuto já registrado em cartório, estamos em processo de conquista do CNPJ, sede em Guaratinguetá. A reunião foi feita lá na Escola de Especialistas de Aeronáutica em outubro de 2017, 26 de outubro de 2017, se não me equivoco. Estou falando de memória, né? E acabou, fazendo um pequeno parêntese, eu sou professor e como sou da área de humanas, tenho um vocabulário razoável, o pessoal me utilizava em situações em que faltou um professor, tinha que dar aula de repente. Eu falei, sobre o que vocês estão falando? Revolução Francesa? Então vamos lá, Robespierre, então, partia para a luta. O Luís XIV, para cá e para lá, nobreza, clero, aquela coisa toda. Bom, enfim, falo de improviso. Né? Essa questão, eu preciso falar de improviso. Por vezes eu tomo notas para não me perder. Mas enfim, a Astra está registrada em cartório. Eu recebi a notícia do Serrão, nosso colega Serrão, que se formou na turma 172, é membro do Conselho Fiscal da Astra. Né? O brigadeiro Valacyr, com quem também converso com frequência, é membro do Conselho Deliberativo da Astra. Presidente do Conselho Fiscal, o Costa, da turma 155. Presidente do Conselho Consultivo, são os nossos consultores, né? Presidente do Conselho Consultivo ficou Dirceu Borim, antigão da turma dos 500. Matriculado em março de 1957. Ok. Presidente da Astra, Campiolo, turma 160. Secretário da Astra, Nelson Reis, Azul 169. Duas turmas antes da minha. Eu sou da turma 171 de julho de 79. Da minha turma nós temos ainda, que tem participado ativamente, o Mário Luiz e o Erasmo, além do Valentim, que por acaso anda sumido por esses dias, e o Vargas, muito atuante, muito animado, né? O Xavier chegou agora há pouco tempo, animadíssimo, explodindo de animação, com aquela animação pernambucana típica, né? Tá com a cabeleira bem grande, ao contrário aqui do colega. Enfim, é evidente que nós temos um grupo de colegas que nos ajudaram desde o início do processo. E é importante que nos lembremos desses colegas sempre. O Baracho, da turma 160, o Tosta, da turma 159, o Sanches, da turma 147, o Celente, da turma 148, o Ageu Feitosa, da turma 166, 166, o Santiago, da turma 162, é o Relações Públicas da turma 162, é um cara extraordinário, vem ajudando bastante também. O Caraça, também da turma 166, da minha turma eu já falei, o Mário Luiz e o Erasmo, não é? O Brigadeiro Valacyr, da turma 136, nossa, é um dínamo, ele chegou e há um divisor de águas. A Astra, antes do Brigadeiro Valacyr, depois do Brigadeiro Valacyr, está colocando uma ordem espetacular. Estou gostando. Dizia eu que o Brigadeiro Valacyr é um divisor de águas. Nós temos a Astra antes da chegada do Brigadeiro Valacyr e a Astra depois da chegada do Brigadeiro Valacyr. No dia 25 de abril de 2016, o Erasmo teve a bondade, ele saiu, ele é diretor do Colégio Newton Braga,
lá na entrada da Vila dos Oficiais, no Galeão. Ele tem a bondade de me levar até o escritório do Brigadeiro Valacir, onde conversamos longamente. Ele nos recepcionou. Era para ser uma conversa de 1 hora ou 2 horas, mas a conversa se estendeu por um tempo bem mais longo, de tão gostosa que estava. Eu e o Erasmo bebemos naquela fonte de sabedoria inesgotável que é o Brigadeiro Valacir. E ele tem a sua história contada no livro Trajetória de Honra, de Sargento a Brigadeiro, uma vida de amor à Força Aérea Brasileira. Ele escreveu a 4 mãos com a sua esposa, Dona Diolásia, formada em odontologia, né? E aqui, na sua biografia, particularmente, eu relendo ontem, né? No capítulo 11, ele faz referência à mulher na Força Aérea. É interessante que ele já era major nessa época, né? Interessante que eu fiquei curioso para ver o que ele estava fazendo antes. Ele estava no GTE, no Grupo de Transporte Especial, de Transporte de Autoridades. E sempre muito cioso, muito zeloso de suas atividades, foi conduzido a uma posição importante, né? Ele fez o curso do Visconti, o VC-90, né? A aeronave que servia alguns presidentes da República, né? E, enfim, ele conta histórias assim, detalhes curiosos, picarescos até, mas muito legais, daqueles que a gente conta em intimidade, sabe? Ele conta a trajetória militar impoluta que ele tem do início ao fim, e aqui e ali pincelada com aquela beleza dos detalhes de determinadas coisas, né? Por exemplo, ainda no GTE, quando ele recepcionou o Papa João Paulo II em sua primeira viagem que fez ao Brasil, no ano de 1980, né? Ao recepcionar o Papa João Paulo II, aquele ar de beatitude do Papa o encantou, o embeveceu. E embora ele não seja católico, embora seja um homem profundamente religioso, temente a Deus, né? Ele apertou a mão do Papa e disse assim: Papa, que Deus o abençoe. Gente, o Brigadeiro Valacir abençoou o Papa. Ele era major na época. O Papa, num tom afetuoso, num português carregado, diz ele aqui, agradeceu: muito obrigado, muito obrigado. Que coisa linda, né? Ele abençoou o Papa João Paulo II, né? A serenidade daquela criatura me abraçou a alma e me tocou fundo. Eu, que não sou católico, fiquei com a sensação de ter contatado um ente superior, um ser muito além, muito acima das mesquinharias do dia a dia desse nosso planeta. Alguém ciente da extraordinária responsabilidade de conduzir as almas além da dimensão de um credo. O Brigadeiro Valacir está um pouco se autodescrevendo aqui, viu? Eu vejo assim, Excelência, eu vejo o senhor como uma pessoa de elevada estirpe intelectual e moral. A meu ver, é por aí mesmo. Espetacular. Fala de suas condecorações e do convite, né? Que já no capítulo 11, no dia 23 de outubro de 81, no Palanque de Autoridades, o ministro Délio Jardim de Matos, conversando com ele, o convidou, deu a ele uma missão de auxiliar o Coronel Sperry, ser o subcomandante do Coronel Sperry na criação do corpo feminino da aeronáutica, né? Na formação. Então, a primeira turma do CIGAR, né? 152 alunas concursadas, selecionadas em todo o território nacional, chegaram ao CIGAR no segundo semestre de 81, né? Entre outras coisas, por exemplo, ele pediu ajuda a oficiais da Polícia Militar, oficiais do Corpo Feminino da Polícia Militar de Belo Horizonte, que a Polícia Militar já tinha o corpo feminino há alguns anos, assim como a Marinha também já tinha, né? E outro detalhe curioso que ele conta aqui foi a forma como ele encaminhou a formação de uma ala
presidencial somente de alunas. Quando o presidente da República foi visitar o Cigar, né, acompanhado do ministro da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, ele sugeriu ao coronel Sperry a formação de uma ala de alunas, ao invés de uma ala de PA, Polícia da Aeronáutica, né, como é tradicional. Inovando de maneira belíssima. O coronel Sperry sugeriu que ele consultasse algumas pessoas. Ele consultou particularmente o coronel Eli, irmão do brigadeiro Délio Jardim de Matos, que trabalhava no gabinete militar da presidência, né? E o brigadeiro Valacer já o conhecia, porque havia trabalhado no Planalto também, o brigadeiro Valacer. Antes disso, ele fala aqui: sugiro ler o livro, está disponível para download gratuito em PDF. Nesse formato que eu tenho aqui, lamento, mas está esgotado. Se aparecer uma forma de reeditarmos, seria uma preciosidade enorme para um bocado de gente conhecer a história recente do Brasil e a história recente da nossa amada Força Aérea, da parte de um homem que sabe, que vibra mesmo com o azul, né? Eu adoro o brigadeiro Valacer, um ser humano espetacular. Enfim, fizeram a ala feminina, o ministro Délio ficou encantado e o presidente da República olhava de um lado para o outro. Isso em outubro de 81, ele olhava de um lado para o outro, para as alunas em ala, encantadíssimo. Parabenizou entusiasticamente o coronel Sperry e brincou com o ministro da Marinha, né, na época, dizendo: poxa, na Marinha nós já temos o quadro feminino há tanto tempo e vocês não me fizeram elas não me fizeram uma ala ainda. E nós do Exército, já se dirigiam ao colega do Exército, e nós do Exército que temos, não temos nem o corpo feminino formado ainda, precisamos pensar nisso. Enfim, foi uma coisa assim espetacular que o brigadeiro Valacer vivenciou. Mas os detalhes estão na transparência, na beleza não só a beleza da mulher brasileira enfeitando as nossas fileiras, mas como o garbo da mulher militar, que é subtítulo aqui dentro desse capítulo do livro, né? A vibração delas, com tudo, né? Em uma oportunidade ele deu nota 9 pela arrumação de um alojamento e nota 10 pela arrumação do outro. As meninas que tomaram a nota 9, que é uma bela nota, ficaram insatisfeitas, foram saber por que ele contou: encontrei um grampo de cabelo em tal lugar, e detalhes, né? Mas as mulheres querem sempre o perfeccionismo, a perfeição, atingir a perfeição. Nós sabemos que é praticamente impossível para nós mortais, para os seres humanos, né? Mas eu ouvi do Paulo Leal, da turma 3 da Ponta do Galeão, nosso decano, o especialista graduado há mais tempo que eu conheci, lá em Brasília. Eu ouvi dele: na aviação só a perfeição é aceitável. Como nós humanos seríamos perfeitos, né? Mas as mulheres visam mesmo isso, né? A perfeição. Isso encantou também o brigadeiro Valacer. E ele fala da presença da mulher, e ele participou, portanto, da formação da primeira turma de graduadas, terceiro sargento do quadro feminino da Força Aérea Brasileira. É importante nós termos, em torno do Grupo Astra, colegas do quadro feminino. Fica aqui o apelo, aqui entrem em contato conosco. Meu e-mail curvelo@gmail.com, tem na página da Astra. Aqui embaixo eu vou colocar o endereço da nossa página de novo, né? Tem o endereço para e-mail, tem o endereço de e-mail dos outros colegas do grupo de trabalho, caso prefira entrar em contato com uma outra pessoa, né? Eu considero muito importante termos material também das colegas do quadro feminino da FAB. Nosso projeto na Astra,
agora que já estamos praticamente formalizados juridicamente, né, criarmos um museu do aluno em Guaratinguetá, o mais acessível possível a todas as pessoas, num ponto o mais acessível possível a todas as pessoas. Eu costumava ficar chateado quando a máquina interrompia ou por aquecimento, ou por dar o tempo máximo de gravação. Depois eu tenho que montar tudo num vídeo só. Mas essas interrupções são providenciais. Nelas eu consigo pegar meu bizu, né, já que eu estou falando de improviso. Deixa eu fazer uma correção aqui. A leitura formal da composição final da Astra, segundo votado pelos presentes à reunião lá na Escola de Especialistas, em outubro de 2017. Diretor executivo, nosso presidente da Astra, João José Maria Campiolo, turma 160. Diretor administrativo, Nelson Reis Filho, turma 169. Diretor tesoureiro, Carlos Stocco, turma 140. Presidente do Conselho Deliberativo, Dirceu Borim, turma dos 500. Componentes, Brigadeiro Valacir, turma 136. Sérgio Gonçalves Baracho, turma 160. Presidente do Conselho Fiscal, Joanir dos Santos Costa, turma 155. Componentes, Pedro Gomes Serrão, turma 172. Orlando José Cariello, turma 130. Embora contemporâneo da turma dos 500, Cariello me falou o telefone que ele ingressou um semestre após e se formou na turma 130, junto com um grupo de pessoas que ingressaram na escola 1º de março de 57. E o Suami Ribeiro Alves, também componente do Conselho Fiscal da turma dos 500. Portanto, os três mais destacados, ao meu ver, são o presidente, o Campiolo, da turma 160, o secretário Nelson Reis, da turma 169, e o Carlos Stocco, da turma 140, ok? Essa leitura, mas eu vou colocar essa relação direitinho na nossa página para que fique fácil a todos localizar. Muito bem. E também, finalmente, né, a meta final da Astra, ou melhor dizendo, nossa meta primordial agora, seria um esforço, eu diria que sobre-humano até, para criarmos o Museu do Especialista. Eu fico com um material como esse, muita coisa eu tenho digitalizada e vou compartilhando com os colegas, enviando pelo correio, por vezes, né? Porque é muita coisa, muitos terabytes para mandar por e-mail ou por outra forma qualquer. Eu mando pelo correio para alguns colegas à medida que tem recursos para isso. Então, a maior parte da diretoria já tem. Alguns colegas, todos que ajudaram a montar o Grupo Astra no Facebook, a montar a nossa página, já receberam. Quem não recebeu deve estar recebendo por esses dias. E à medida que eu tiver recursos chegando, eu vou mandando mais material. Agora, eu me sinto avaro de ficar com todo esse material na mão, sem permitir que outras pessoas vejam, toquem, tenham acesso. Eu tenho ali na outra reserva 50 DVDs do Projeto Memória, que é importante compartilhar com os amigos, né, que me foram doadas lá no INCAER, pelo Brigadeiro Terroso. Fez 6 meses na turma 151 e ingressou na Escola de Aviação. Assim, também da turma 151 e também especialista em desenho durante algum tempo, que depois ingressou para a Escola de Aviação, Júlio Takamura, né? Importantíssimo no levantamento, particularmente no levantamento do grupo dos descendentes
de japoneses na Força Aérea Brasileira. Tem um trabalho belíssimo sobre isso na revista Aerovisão, reproduzida devidamente na nossa página também, né? Há uma série de coisas assim, e mais material vem chegando, e por favor vão mandando. Eu vou guardando, preciso pegar o endereço do Campiolo para mandarmos para Guaratinguetá, que é o locus adequado a montarmos oportunamente o nosso museu, e é esse o nosso maior esforço nesse momento, o local onde vamos concentrar material como esse. Eu vou mencionar en passant alguns livros, por exemplo, obras que eu fico chateado de ler sozinho aqui, muitas vezes querer compartilhar com os colegas algumas coisas. Por exemplo, as Milicadas do Nogueira da turma 135, José Nogueira Sobrinho, as Milicadas, essa é a charge dele, eu não tenho a foto ainda. Quando o Nogueira puder mandar, ele vem mandando ainda crônicas, contos, relatos e ensaios que ele está aprontando para o Milicadas 2, que já está em processo de acabamento, provavelmente, pelo tempo, pela quantidade de material que ele tem. Está tudo guardado aqui comigo também no computador, direitinho. À medida em que esse material me chega, eu vou preservando num HD externo. Quando o computador pifa, eu pego do HD externo e transfiro, né? Tem um acervo virtual, eu reproduzo em várias mídias para não ficar com medo de perder hipótese alguma. Tem vários backups, já aprendi a duras penas a fazer isso. Então, Milicadas é um que eu gostaria de compartilhar com os amigos, sem sombra de dúvida, a trajetória de honra do Brigadeiro Valacir, não é? Tá em PDF, mas, enfim, pegar, olhar, sentir o peso da obra é outra coisa, outra dimensão, né? Essa aqui eu ganhei de presente do Brigadeiro Nóbrega, Elair do Amaral da Nóbrega, na casa de Paulo Leal, que o Paulo Leal foi contemporâneo dele na escola de aviação, e tem uma história belíssima, né? O Brigadeiro Nóbrega antigão, sério pra caramba, severo, bastante contundente em tudo que fala. Na sua dedicatória, por exemplo, ele diz, sem mais delongas: essas memórias pretendem ser um frasco de amoníaco contra a embriaguez do sonho. Um forte abraço, Elair do Amaral da Nóbrega, faz a dedicatória a mim, né? Então, é um trabalho belíssimo, e dentre os relatos que ele não só me contou pessoalmente, como ele conta aqui, a diversidade dos rios da Amazônia, com suas colorações diversificadas, um mais esverdeado, um mais barrento e tal, permite um voo tranquilo, permitia já um voo tranquilo, mesmo antes da invenção do radar. O B-17 pilotou B-17 na Amazônia, não é? Outro colega nosso que participou de um projeto espetacular de dar nome a acidentes geográficos em pontos remotos do Brasil foi o Takamura. Eu adoraria conversar com ele pessoalmente, saber mais sobre o assunto, porque aquilo lá foi interessante. Ele, quando desenhista, fazia flâmulas para a escola. O professor dele foi o Estocco, da turma 140, são amigos até hoje, de vez em quando se encontram. Todos nós, né? Quando nos encontramos é aquela festa, é um negócio que não tem como descrever, viu? Tem que participar, né? Fica aqui o gostinho. Eu vou ficar só no gostinho esse ano, mas motivo de força maior. Esses 4 eu ganhei, portanto, do Brigadeiro Terroso, lá no Incaer também. São os livretos, né? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em inglês, né? Aqui a história, a biografia e a narrativa de como nasceu a medalha, né? Que leva o nome dele, Nero Moura, patrono da aviação de caça, que é um trabalho primoroso. Outro muito bom,
que fala não só sobre o Parasar, que é uma unidade espetacular, como o Correio Aéreo Nacional, a saga do Correio Aéreo Nacional, né? SAR é Search and Rescue, né? Busca e salvamento. Muita gente que é da busca e salvamento tem o meu irrestrito respeito. É um trabalho espetacular. Já pensou? Ir resgatar pessoas lá longe, em lugares remotos, isolados, levar muitas vezes alimento, medicamentos. Isso não tem paralelo em termos de beleza humanitária mesmo, né? Aqui, pessoal do Brigadeiro Terroso, o trabalho dele mesmo, eu achei espetacular. Escola Brasileira de Aviação, a primeira experiência da aviação militar no Brasil, já em 1914. Fazia pouco tempo o Santos Dumont havia feito seu voo. Muito bem, amigos, de novo fui interrompido pela maquininha, mas enfim, finalizando, meu abraço, meus cumprimentos, minha saudação a cada colega que tem a paciência de me escutar por esse tempo. Eu fico tentando, projetando fazer vídeos menores com mensagens menores, mas eu dependo de uma série de fatores, como estar bem, ter iluminação e condições físicas e mentais apropriadas. Isso não é muito constante não, mas enfim, eu gostaria. Mas enfim, vamos tentando, né? Obrigado pela paciência em me ouvir e seguimos trabalhando, né? Firmes no leme, tentando ao melhor das nossas habilidades. Obviamente, humanos que somos, né? Temos cá nossas fraquezas, cada um de nós, não há dúvida quanto a isso, mas faço o possível. Gostaria de esclarecer que eu não faço referência clara a quem é capitão, major, tenente-coronel, coronel, somente aos oficiais generais, por um motivo bem idiosincrásico, eu diria, meu mesmo, né? Quando o sujeito chega a oficial general, ele está em outra esfera, está em outra dimensão. Tem alguma coisa aí que balança com o meu psiquismo. Isso aí é uma coisa minha. Os demais colegas, alguns insistem comigo, não diga o meu posto. Outros brigam, eu quero que você diga o meu posto. Num vídeo só eu não tenho condições de fazer isso com todos, de maneira que fique simpático a todo mundo, mas eu respeito a todos de maneira linear, irrestritamente, né? Dentro da reciprocidade, dentro do princípio da reciprocidade, obviamente, né? E ao final, aquela coisa toda de mostrar livros e pedir o apoio, manda mais texto, informação sobre turma e tal, é aquela dificuldade que eu tenho por não estar podendo viajar, né? Pudesse, eu iria até a escola de especialistas, ao arquivo, pesquisaria e encontraria referências mais necessárias a, enfim, reconstruirmos a nossa história de maneira elegante, de maneira bonita, né? Mas impedido por uma série de circunstâncias, né? Não fico no apelo, manda o material que puder, a informação que puder. De repente, embora esteja com a limitação da movimentação, consigo viajar. O colega viabilizando uma viagem, uma coisa dessa, eu faço sem problema algum, né? Outra limitação aí de ordem pessoal mesmo, né?
Desde 2003, a ideologia e a filosofia, né, a sociologia, né, particularmente as áreas em que eu ministrava aulas, de 2003 para cá, tudo sofreu uma modificação. A sociologia foi cortada de uma série de escolas, a história do Brasil e a história geral vem sendo muito maltratada em uma série de escolas por motivos que não vem aqui ao caso debater, entrar em miúdos, mas de 2003 para cá eu não tenho conseguido mais trabalhar. Estou com meus proventos de 14, 30 avos segundo sargento e só, né? Isso me limita bastante. Além da limitação física, tem essa limitação econômica também. Vamos vivendo como Deus é servido. Não, isso não é uma queixa, é uma explicação, né? Obviamente que eu tenho a minha responsabilidade por isso. A minha responsabilidade reside no fato de eu não me adaptar a essa transformação ideológica numa direção que não me agradava, né? Cada um de nós, isso é da neurociência, cada um de nós tem uma formação. Quando crianças, nosso cérebro é quase que infinitamente moldável. Nosso cérebro em formação, o cérebro humano só vai ficar perfeitamente pronto. Os debates da neurociência ainda não são unânimes, mas alguma coisa em torno de 11 anos, alguns autores que dizem que aos 11 anos o cérebro humano está pronto. Nós somos dos poucos animais no planeta Terra que nascemos com o cérebro ainda em formação fora do ventre materno. Alguns autores de neurociência, como Monisha Pachupatri, informam que será ali pelos 11 anos. Outros autores, como Richard Dawkins, puxam até os 20 anos, a formação intelectual do cérebro fica pronta ali pelos 20 anos. Dos 20 aos 40, mais ou menos, é relativamente flexível a novas ideias e transformações e tal. Dos 40 aos 50 essa flexibilidade se perde, dos 50 aos 60, digamos assim, as ideias e a ideologia, a formação do cérebro se consolida mais rigidamente, fica mais difícil seguirmos a movimentação, né? Então eu sou vítima também da biologia, o meu cérebro está e a minha ideologia, portanto, estão consolidados numa determinada direção. Em 2003 houve uma transformação esquisita e eu não consigo acompanhar essa transformação esquisita, consigo firme em outra direção, né? E essa outra direção me impede de encontrar trabalho adequado. Isso não vem ao caso, é só uma explicação. Sim, a questão é circunscrita à região onde eu moro. Obviamente que no Brasil desse tamanho seguramente encontraria algum lugar e seguramente em países do primeiro mundo encontraria espaço também. Não tivesse eu outras limitações que me impedem de viajar para mais longe em busca de aventurar-me, em conquistar trabalho em outros pontos, né? São outras limitações, tá? Mas com essas limitações humanas e as limitações que acontecem ao longo de todo o processo, pedindo meu perdão a quem por acaso eu tenha por algum motivo melindrado, pedindo perdão pelos erros que seguramente cometi nesse pequeno recado, pedindo até ajuda, corrijam-me, onde eu estiver errado, corrijam, mas faz com jeitinho, né? Como diz o John Butler Yeats, né? Walk softly, you tread on my dreams, né? Enfim, ele diz, se eu fosse um homem rico, eu espalharia rios de seda, tecidos de seda e joias a seus pés. Sendo pobre, eu espalho somente os meus sonhos, deposito meus sonhos a seus pés. Pisa devagar, você está caminhando em cima dos meus sonhos.
E quando dói, zureta como eu sou, eu fico zangado, eu posso dar um estrilo e tal, mas no fundo, dá pra gente conversar com calma, com educação e jeitinho. Tudo se conversa, tudo se ajeita, tá certo? Perdão a quem eu eventualmente haja ofendido, estejamos em paz. Saúde e paz a todos, que haja paz entre nós e paz a cada um dos brasileiros. Forte abraço.